Uma história sombria e trágica de um adolescente que foi transformado em esposa de um imperador romano. Essa é a história de Esporos, um rapaz no qual não se sabe a origem certa dele. Mas ele chamou a atenção de um homem cruel, de um imperador romano. Você já deve ter ouvido falar dele, Nero. Não se sabe se Nero era louco ou cruel, muito cruel. Essa é uma história completamente polêmica e até revoltante. Um imperador detinha muito poder em suas mãos. Ele podia fazer o que ele quisesse, com quem ele quisesse, e ninguém podia falar nada não. E um jovem com uma beleza marcante simplesmente chamou a atenção de Nero. Pobre garoto. O pior é que essa história começa ruim e fica muito pior. Por quê? Esporos se parecia com a esposa falecida de Nero. E o pior, gente, sabe quem matou a esposa de Nero? O próprio Nero. E ela estava grávida. Já aviso que essa história é bem perturbadora, viu? Em um ataque de fúria, Nero, que não era muito certo das ideias, simplesmente bateu em sua esposa até a morte. E Popéia Sabina foi para o túmulo juntamente com seu bebê. A história fica muito complexa, porque Nero amava sua esposa, mas matou ela. Aí depois viu em um simples garoto a imagem da sua esposa e ficou obcecado por ele. Foi isso que aconteceu. Segundo historiadores romanos Suetônio e Dion Cássio, ele tinha uma beleza notável, ele era jovem, ele era belo. E detalhe, parecia com a esposa de Nero. Nero teria matado sua esposa, se arrependeu, queria trazê-la de volta, mas isso era algo impossível. Então ele viu uma forma de fazer isso, transformando este garoto, que supostamente era parecido com Popéia Sabina, em sua esposa, em imperatriz. E acredita-se que quando Esporos tinha entre 13 e 16 anos, ele foi castrado. Tudo para que sua aparência e sua voz permanecesse feminina. Depois, Esporos foi vestido com roupas femininas, vestidos, joias. Criados estavam ao seu serviço agora. Teve até casamento público, com direito a véu, aliança, tudo que um noivo e uma noiva tinha direito. Agora Nero tinha uma nova Popéia Sabina. E sim, Sabina era como ele chamava Esporos. Substituiu a mulher que ele destruiu. Esporos agora não tinha falta de nada. Ou, na verdade, lhe faltava tudo, né? Porque ele não tinha mais direito de ir e vir. Ele não podia ser quem ele de fato era. A vida dele foi arrancada dele. Mas ele ia para os banhos públicos, para banquetes, para festas, ao lado de Nero como esposa dele. A corte romana presenciava tudo aquilo, sem poder interferir, né? Então acredita-se sim que tinha pelos cantos os bochichos, os boatos, as fofocas, as risadinhas. Mas quem diria para Nero que ele estava errado? Esporos se torna uma marionete. Em 68 d.C., Nero se suicida. Isso depois de ser declarado inimigo público do Senado. E agora Esporos estava livre, não é mesmo? Errado. Ele foi herdado. Sim, ele passou para a mão de outros imperadores. Vocês acreditam numa coisa dessas? Aí eu me pergunto, será que ele não teve a chance de sair correndo, de fugir? Bom, agora ele era posse de Otão, que também tratou ele como consorte, como esposa, imitando os atos de Nero. E depois passou para Vitélio. E quando ele passou para Vitélio, foi que daí ele não aguentou. Era muita humilhação. E era muita humilhação pública. O imperador Vitélio planejava fazer uma exibição pública de Esporos. Supostamente ele seria estuprado por um touro, publicamente. Era muita humilhação, Esporos não merecia isso, ele não escolheu essa vida. E antes que algo assim tão terrível pudesse acontecer, Esporos também decidiu acabar com a sua própria vida. Ele, que foi uma vítima do sistema, nunca foi protagonista da sua própria vida, preferiu morrer do que ser humilhado mais uma vez. A castração de Esporos teria acontecido em 65 d.C., que foi o auge do poder de Nero. 4 anos depois, Esporos teria cometido suicídio. Histórias como de Esporos não podem ser esquecidas. A beleza dele foi a sua própria condenação. Infelizmente, Esporos viveu numa época onde quem tinha poder mandava e desmandava. Tá aqui uma história dramática, impactante, e eu vou ficando por aqui, gente. Dá uma olhadinha se você já ativou o sininho aqui do canal para você saber quando eu postar vídeos novos. Dá uma olhadinha também se você não é inscrito, porque eu tava dando uma olhada e muita gente aqui assiste vídeos aqui no canal e não é inscrito no canal, tá bom, gente? Um grande beijo, eu vou ficando por aqui.